Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é um livro das edições FEESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. E nós estamos na 19ª aula. Então, se você não ouviu as aulas anteriores, eu te convido a escutar, né? E ficar mais inteirado do assunto. E também estudar os livros da Codificação Espírita, que são os livros escritos por Allan Kardec. Nesta aula, nós vamos falar sobre a parábola do semeador e sobre sede perfeitos. Então, o primeiro tema é a parábola do semeador. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do lago, e acercou-se dele uma grande multidão, de tal modo que ele entrou para uma barca e sentou-se, enquanto toda a gente ficava em pé na praia. E proferiu-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira da estrada, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra não era profunda. Mas, aparecendo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra parte caiu em terra boa, e produziu frutos a 100, a 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, chegando-se os discípulos a ele, disseram-lhe: Por que razão lhes falas em parábolas? Ele respondeu-lhes e disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e possuirá em abundância, mas aos que não têm, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com o ouvido, mas não o entendereis. Vendo, vereis, mas não vereis, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram mal, e fecharam-se os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam no coração, e se convertam, e eu os sare. Mas ditosos os vossos olhos, porque veem, e ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Vós, pois, ouvi a parábola do semeador. Aquele que ouve a palavra do reino, mas não a entende, a ele vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente à beira da estrada. Aquele que recebeu a semente no pedregulho é quem ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz. Antes, é de pouca duração. Pois quando sobrevém a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aquele que recebeu a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e a impedem de produzir frutos. E quem recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e entende e dá fruto, produzindo a 100, 60 e a 30 por 1. Mateus, capítulo 13. Esta mesma parábola é contada, confirmada e complementada por outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Lucas, no capítulo 8, diz: Vede, pois, de que modo ouvis, porquanto
porquanto mais se dará àquele que já tem, e ao que não tem se tirará até o que julgue ter. Esta parábola não necessita de mais explicações, além das que Jesus deu aos apóstolos, pois elas são também para nós, hoje, suficientes para que a compreendamos. Entretanto, podemos acrescentar algumas considerações com razão, com um caráter de desenvolvimento, aplicando-a à nossa época. Jesus falou ao povo em geral por parábolas, mas aos apóstolos, em particular, deu as necessárias explicações, para que logo depois do seu regresso aos páramos de luz, pudessem eles traduzir nos evangelhos o seu ensino, acrescido dos esclarecimentos que, então, muito mais já estariam em condições de receber. O Mestre não faz acepção de pessoas e trouxe o seu evangelho para todos e não somente para alguns. Nem todos, porém, estavam preparados para compreendê-lo, e por isso ele se dirigia em primeiro lugar aos que já o podiam compreender. Será sempre preciso aguardar o decorrer dos séculos, pois, sendo imortal, o espírito vai se preparando paulatinamente por meio das reencarnações sucessivas, até que lhe seja concedido compreender o mistério do reino dos céus e assimilar as verdades traduzidas por Jesus. Os que não têm citados na parábola são os que se prendem fortemente às coisas materiais e vivem nas ilusões dos sentidos e gozos que a matéria proporciona. Esquecidos de tudo isso, deixarão aqui no desencarne. A esses será tirado até mesmo o que julgam possuir, pois as coisas da terra constituem apenas um empréstimo e ninguém as possui para sempre, e desta forma passarão ao mundo espiritual pobres de riquezas imperecíveis. O que cuidar, porém, do seu espírito na observância fiel dos preceitos divinos, verá aumentar incessantemente os seus bens espirituais, vendo ainda, por outro lado, a satisfação justa de suas necessidades materiais como um reflexo daqueles bens eternos e por acréscimos de misericórdia. Na caracterização dos 4 tipos de terrenos que receberam as sementes lançadas, podemos configurar as 4 categorias espirituais a quem pertencem os homens, a quem é endereçada a palavra divina. No primeiro caso, temos os indiferentes, que ouvem as lições e retiram-se, porque nada sentem em seus corações. Vêm em seguida os entusiastas, os discípulos da primeira hora, que aceitam o Evangelho, mas tão logo precisem fazer qualquer esforço para pô-lo em prática, o abandonam, esquecidos de suas dívidas e compromissos de um passado próximo e remoto. Em terceiro lugar, são situados aqueles que, embora intimamente convencidos da verdade dos ensinos que recebem, sentem ainda faltar muito alto a voz do instinto e dos apetites materiais, aos quais estão escravizados, impedindo assim que neles germine e frutifique a boa semente. E, finalmente, deparamos com a personificação do adepto sincero, daquele que abraça os ensinamentos divinos e se esforça para praticá-los, fazendo-os germinar pela paciência, pela perseverança e pelo amor, produzindo cada qual de acordo com a intensidade e capacidade de exemplificação. Então, nós temos aqui a parábola do semeador, que nada mais é, que a gente já teve bastante explicação, mas que nada mais é que a explicação de que nós temos que plantar coisas boas, né? Nós temos que ouvir as coisas boas, nós temos que plantar as coisas boas e nós temos que praticar. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher. Não adianta a gente fazer esse estudo e ficar só na teoria, né? Eu preciso realmente colocar em prática a caridade, as boas ações comigo e para com os outros, né? A gente vê muitas pessoas que estudam muito, mas que não colocam em prática, né? O verdadeiro ensinamento de Jesus, na verdade, quando ele fala que
ele fala por parábolas porque muitas coisas nós não iríamos entender, porque nós não estávamos prontos naquela época para entender muitas coisas, né? Talvez até hoje nós não estejamos preparados suficientemente para saber tudo que nós precisávamos saber desse mundo, né? E dessa passagem de um mundo a outro. Então, por isso, ele diz que ele falava o suficiente para aquele momento e que naquilo nós entenderíamos, né? E quando a gente pensa na parábola, né, é uma história que se conta. Se a gente começar a fazer imaginar um filminho, né, na nossa cabeça, a gente consegue ver a semente caindo e sendo roubada pelos passarinhos. A gente consegue ver a semente caindo nas pedras, a semente caindo no meio dos espinhos e a semente caindo na terra fértil, né? E se a gente conseguir entender o que é essa terra, que essa terra é o nosso coração, né? Que somos nós, como nós recebemos tudo isso. Então, a gente leva a metáfora e interpreta a metáfora, e talvez seja mais fácil de nós guardarmos essa informação dessa forma, por isso ele falava em parábolas. E o mais importante daqui é que a gente precisa plantar sementes boas em terra boa para conseguir colher coisas boas, né? Então esse é o grande ensinamento dessa lição. E a segunda parte dessa lição é o sede perfeitos. Tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque só amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem o mesmo os publicanos? Se somente saudardes os vossos irmãos, que é o que com isto fazeis mais do que os outros? Não fazem o mesmo os gentios? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5. Passagem semelhante é narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, aparecendo o último versículo 36 assim: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus disse: Não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Em Mateus capítulo 5. Como já vimos na lição 2, na aula 2 desse livro, o mestre referia-se à lei divina e não à lei humana, que mandava amar o próximo e odiar os inimigos. Entretanto, não nos enganemos com o sentido que devemos dar às palavras de Jesus quando nos manda amar nossos inimigos, pois com isso não quis, por certo, dizer que devemos amar o inimigo com o enternecimento e carinho, a ternura e confiança que dedicamos a um irmão ou um amigo. Não poderemos ter para com quem nos persegue as mesmas expansões de amizade ou arrobos de simpatia que manifestamos por aqueles com os quais estamos em comunhão de pensamento e em sintonia. Amar os inimigos, então, é não lhes ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes o mal que nos fazem, sem obstar à reconciliação, é desejar-lhes o bem e não o mal, alegrarmos-nos com a sua felicidade, estendendo-lhes a mão caridosa em caso de necessidade, abstendo-nos por palavras e atos de tudo o quanto possa prejudicá-los, é enfim pagar sempre o mal com o bem, sem ideia de humilhá-los, e quem isso fizer estará sem dúvida amando seus inimigos. Deus é a perfeição infinita em todas as coisas, e daí não devemos tomar ao pé da letra a máxima, sede perfeitos, pois isso suporia a possibilidade de alcançarmos uma perfeição absoluta, tornando a criatura igual ao Criador, o que é inadmissível.
Assim, Jesus apresentava aos homens um modelo o mais perfeito para que se esforçassem por imitá-lo, a fim de alcançarem a perfeição relativa de que são capazes. O grau de perfeição que podemos atingir está na razão da extensão do amor ao próximo, que podemos realizar, dilatando até ao amor aos inimigos. Moisés teve de ensinar seus tutelados a amarem pelo menos os de sua grei ou família. Jesus, porém, dilata o ensino, fazendo-nos compreender que todos os homens são irmãos, filhos de um único Pai, seja qual for a raça a que pertençam, até mesmo os inimigos entre si. Desde que comecemos a esclarecer as nossas mentes e a libertar nossas consciências de preconceitos e cristalizações, procurando lutar para vencermos as nossas inferioridades, compreenderemos a dificuldade imensa que encontramos para atravessar a muralha de nossas imperfeições e escalar a montanha dos nossos vícios e defeitos. A grande esperança e o nosso maior estímulo residem, então, na lei da reencarnação, que nos socorre e atende, como bênção misericordiosa que nos concede sempre renovadas as oportunidades para alcançarmos, pela evolução, a perfeição relativa que nos compete. É pela reencarnação que os espíritos que se odeiam têm oportunidade de se reconciliarem, através dos laços consanguíneos, lutando e sofrendo junto para se entenderem, vencerem as aversões recíprocas e finalmente se amarem. Em Lucas, capítulo 6, versículo 40, lemos: O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo discípulo será perfeito se for como seu mestre. Palavras de estímulo pronunciadas por Jesus, modelo de perfeição que nos diz poderem os discípulos igualar-se ao mestre. Nossa compreensão nos diz, porém, que somente percorrendo toda a estrada que nos foi aberta pelo modelo e guia, poderemos realizar esse magnífico objetivo, e isso através das vidas sucessivas na carne, dada a nossa ainda endividada posição atual. Poderemos acelerar a nossa marcha e ganhar terreno no extenso caminho a percorrer, em busca de nosso aperfeiçoamento, se desde já nos compenetrarmos do nosso papel e da necessidade urgente de vivê-lo intensamente. Essa busca pode ser feita através do nosso sentimento de caridade e de amor ao próximo, fazendo o bem pelo bem, sem esperar recompensa, pagando o mal com o bem, defendendo o fraco contra o forte e sacrificando sempre o nosso interesse em face à justiça, sendo indulgentes para com as fraquezas alheias e severos para com as próprias, não nos comprazendo em evidenciar os defeitos dos outros, mas estudando nossas próprias imperfeições e trabalhando incansavelmente para as combater e vencer. O Espiritismo, bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido e vivido, acelera a evolução e conduz o seu adepto à perfeição, porquanto o progresso moral e espiritual é a característica do verdadeiro espírita ou verdadeiro cristão. O verdadeiro e sincero espírita tem o coração enternecido e a fé a toda prova, podendo ser reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Então, olha só que bonito, né? Seres perfeitos não significa que um dia a gente vai atingir a perfeição, mas que a gente precisa fazer o máximo para que a gente trabalhe no bem, para que a gente não prejudique ninguém, para que a gente consiga evoluir nas nossas ações, nos nossos sentimentos. Então, ele ensina que nós precisamos aprender pouco a pouco e com a dádiva da reencarnação nós conseguimos
consigamos amar os nossos inimigos, porque nós não sabemos o nosso passado com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes a gente vem com os nossos inimigos de outras vidas dentro de uma mesma casa, para aprendermos com o amor. Então, olha só a lição que o Espiritismo nos dá, né? A explicação que o Espiritismo nos dá, explicando o porquê da nossa reencarnação, né? Então, nós precisamos, pelo menos, entender os nossos inimigos, compreender os nossos inimigos e tratar bem os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos, como ele explica, não significa eu ter que amar como um filho, como um pai, né? Mas não desejar mal ao próximo, pagar o mal com o bem, né? Deixe que as energias boas também possam fluir de você para outra pessoa. Então, que você não deseje o mal do próximo, nem do seu próprio inimigo, né? Então, essa é a maior lição, talvez, que esteja aqui nessa aula. E espero que a gente consiga colocar isso em prática, por mais difícil que pareça, mas é possível. É muito possível que, perseverando e insistindo sempre nessa atitude positiva, nessa atitude boa para com o próximo, né, que a gente consegue superar aí as nossas dificuldades e aprender a evoluir, né, e chegar mais próximo dessa evolução aí, dessa perfeição, né, que a gente sabe que é difícil, mas que não é impossível, que todo mundo pode pensar o positivo do próximo, né? E eu fico aqui na torcida para que a gente consiga fazer isso com todas as pessoas indiscriminadamente um dia, não é? Bom, então a gente termina aqui essa aula, a gente se vê na próxima aula e gratidão. Namastê, Namastate. Curso Preparatório de Espiritismo, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.